A grande mídia, e num sentido mais estrito aqui falando do jornalismo, tem um papel primordial na sociedade como um meio difusor de informações, a fim de trazer a verdade à tona e esclarecer os fatos para a população, né? Porém, o que nós vemos no Brasil, não só no Brasil, isso está em todas as partes, mas especificamente tratando-se de Brasil, é um jornalismo completamente enviesado e enganador, que longe de querer esclarecer o público, trazendo luz sobre o que ocorre no Brasil e no mundo de forma isenta e imparcial, quase sempre incorre no erro de querer impor sua ideologia a todo custo de forma tendenciosa, em detrimento de uma informação mais apurada e precisa. E claro que aqui eu não estou incluindo aquela mídia mais opinativa, né? Aquela mídia que já se propõe diretamente a fazer um jornalismo mais voltado à crítica e à opinião mesmo. Eu não estou me referindo a esse tipo de mídia, seja ela de direita ou de esquerda. Quando um blog, um canal, ou um jornal que seja, é declaradamente apoiador de uma visão de mundo em especial e somente pega os fatos para interpretar e comentar em cima de sua ideologia, então não tem problema nenhum. Pelo menos não nesse caso em específico que nós vamos tratar aqui, né? O problema é essa grande mídia jornalística que nós temos no Brasil, essa sim, que mesmo pagando de neutra e apartidária, não perde em momento algum a chance de expor a sua repulsa por uma visão de mundo mais conservadora, com indiretas e às vezes até mesmo ataques explícitos contra o conservadorismo e uma visão de livre mercado. E quase sempre advoga por passar um belo de um pano para a esquerda progressista e para o coletivismo no geral. E eu não tô dizendo aqui que os meios de comunicação devem ser conservadores, não. O problema é quando você se coloca como uma mídia imparcial, mas ainda assim não se abstém de puxar a brasa para sua sardinha, por assim dizer. É isso que eu quero dizer. Ué, mas como assim se os portais de notícias brasileiros sempre divulgaram os esquemas de corrupção do PT e suscitaram debates e manifestações contra o governo de Dilma Rousseff e a corrupção do governo Lula? Bom, é verdade que o PT nos últimos anos de governo foi bastante abalado pelo trabalho investigativo da mídia, e podemos até dizer que a mídia, que há muito é detonada como esquerdista, foi uma das responsáveis diretas, se não a responsável direta, pela prisão do ex-presidente Lula e o impeachment da ex-presidenta Dilma. Tanto é que até hoje, se você for ver, ainda sobrevive aquela narrativa de petistas que a Globo, por exemplo, e revistas como a Veja, trabalharam como mídias golpistas e anti-esquerda por denunciarem os abusos do Partido dos Trabalhadores. Porém, nós temos que entender que os escândalos de corrupção do PT que levaram Lula à cadeia, bem como o desgoverno de Dilma Rousseff à frente da presidência, eram coisas tão evidentes, mas tão perceptíveis, que se os jornalistas investigativos não noticiassem esses fatos à população, isso já demonstraria de forma ainda mais aterradora e radical que o jornalismo brasileiro, mesmo aquele que arroga ser imparcial e neutro, não passa de um jornalismo completamente cego de ideologia e de viés progressista. Então isso claramente não dá lucro, e para piorar ainda retira a pouca credibilidade que ainda resta à imprensa relativamente livre que nós temos no Brasil. Então, nesse caso, esmiuçar os escândalos do PT era muito mais lucrativo para a mídia do que simplesmente passar o pano. Mesmo que, imagino, tenha sido uma decisão muito difícil para muitos jornalistas. Agora, quando falamos em contrapor à direita, o viés ideológico claramente existe na grande mídia e de forma brutal, diga-se de passagem. Isso é inegável. E como exemplo do esquerdismo progressista da mídia, nós podemos pegar aquela época, lembra das invasões das escolas? Na época da PEC do teto do Temer lá, lembra? Então, militantes de esquerda travestidos de alunos eram tratados como meros ocupantes pela mídia ao invadirem escolas e universidades. Invasores tratados como ocupantes. Um eufemismo mais do que claro. Outro exemplo é quando algum muçulmano maluco por aí sai atropelando dezenas de pessoas com um caminhão e os portais de notícias colocam uma chamada assim como essa, ó. Em vez de dizer que um terrorista, fundamentalista islâmico, cometeu um atentado terrorista, é preferível para a mídia dizer que um caminhão saiu por aí atropelando pedestres, como se nada, né? Como se um caminhão sozinho fosse capaz de sair por aí batendo nos infiéis, né? Ou então quando aparece por aí um político aleatório que tem uma posição um pouquinho mais à direita do PSDB, e não precisa ser muito não, a mídia vai lá e trata como se fosse um ultraconservador de extrema direita, enquanto os verdadeiros políticos extremistas de esquerda, como os do PSOL por aí,
que lutam por ideologia de gênero, aborto, pela extinção do cristianismo, pela imposição da agenda gaysista e ataques à família tradicional, aí não existe extremismo, né? E até mesmo recebem prêmios desses mesmos colunistas, né? E o que falar quando um policial de bem manda um desses marginais pro colo de Satanás? Nossa senhora, a chamada vem logo assim, ó. Jovem é morto pela polícia em operação dentro de comunidades. Mas ninguém fala que esse mesmo jovem é uma sementinha do mal, né? Doido pra meter bala em policiais honestos. Então o que se faz? Então se esconde que quem foi morto foi um sequestrador, um latrocida, um estuprador, e usa-se o termo jovem de forma tendenciosa, para colocar o leitor de manchete inconscientemente contra a polícia. Enfim, exemplos são que não faltam para demonstrar o óbvio. A grande mídia dita imparcial no Brasil não passa de um meio de alienação e doutrinação da sociedade. Enquanto ela deveria ser um meio de esclarecer as pessoas sobre o que acontece, ela vai lá e desinforma ainda mais as pessoas sobre o que acontece. Mas não dava para esperar nada melhor de jornalistas formados em um ambiente completamente dominado pela teoria do marxismo cultural, que são as universidades do Brasil, né? Aí o resultado é exatamente esse. A imprensa, que tem um poder enorme de fazer repercutir tudo o que acontece no Brasil, é a mesma que acaba por promover tudo aquilo que é de mais degradante e mais incivilizado que existe. Graças ao bom Deus, nós temos a internet e tudo quanto é mídias digitais independentes, pois por enquanto essa é a melhor e única forma de bater de frente com aquelas que monopolizam a formação de opinião no país. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!